Dando sequência à nossa série de entrevistas que o programa Destaque está fazendo, conversando com os principais nomes da política de Pernambuco. Nós estamos na capital pernambucana. Vamos conversar com ela, a vice-governadora do estado de Pernambuco, Luciana Santos. Que alegria ser recebido pela primeira vice-governadora do estado de Pernambuco e falarmos de uma maneira tão importante da vida pública, da pessoa de Luciana e das coisas boas que o estado de Pernambuco tem, com a mulher dando essa força e o equilíbrio na vice-governadoria de Pernambuco. Para mim é que é um prazer estar aqui conversando com vocês do programa Destaque, né? Com tantos desafios que nós temos pela frente. Um estado que tem a tradição que nós temos, né? Um estado marcado por lutas libertárias, um estado altivo, né? De um povo que ama o seu jeito de ser, o nosso comportamento, que ama a sua terra. Então me honra muito estar nessa condição da primeira vice-governadora da história de Pernambuco. Mas ao mesmo tempo que é uma honra, é um grande desafio, é uma grande responsabilidade. Luciana, antes de mergulharmos nas questões dos desafios, da responsabilidade de uma construção política, partidária e de gestão, sempre que a gente conversa, até falávamos nos bastidores, sempre se fala muito da execução das funções e muitas vezes o lado do humanismo da pessoa fica para trás em função da própria disputa dos desafios e execuções, né? Mas Luciana, como surgiu, por exemplo? Ninguém surge do nada em função de hoje eu vou ser uma mulher da política. Surgiu de alguma ideia. Historicamente, lá atrás, teve algo que despertou. O que foi que despertou, por exemplo, a Luciana, que depois fez engenharia elétrica na engenharia civil, mas como surgiu essa ideia de Luciana militar no campo da política? Então, eu considero que, sem dúvida, foi o ambiente familiar a primeira motivação. O meu pai foi preso político, foi preso dando aula no ginásio pernambucano. E então meu pai vivia muito recebendo visitas, muito bate-papo, muitas conversas, seja com esses presos políticos, seja com candidatos. Cristina Tavares, por exemplo, eu conheci dentro da minha casa, como Luciano Siqueira também, que foram os candidatos do meu pai ainda na minha adolescência. Então a primeira motivação, sem dúvida, foi o exemplo do meu pai. E para além dele ter sido um militante, ele nunca foi candidato a nada, a cargo público, mas ele era um militante da causa do socialismo, né? Ele foi do Partido Comunista, depois ele era filiado ao PSB, então morreu filiado ao PSB, mas sem dúvida foi o primeiro despertar. E depois, a partir disso, do tempo que eu era do colégio, eu me lembro que a gente fez um trabalho. Aliás, eu acho que é a primeira vez que eu estou contando isso, porque você falando, acabou que eu me lembrei. A gente fez um trabalho no colégio sobre crianças abandonadas, crianças que moram na rua, e aquilo para mim foi um grande aprendizado. Mexeu. Eu ainda muito ali no ensino médio, eu fui fazer entrevista com crianças de rua. E, por coincidência, eu tinha acabado de ler O Capitão de Areia. Então, essas duas coisas foi muito marcante para mim. Foi, como dizer assim, um ponto de inflexão, para além da convivência com meu pai, da sensibilidade com a causa. Aí depois eu li Josué de Castro, Homens Caranguejo, que foi até uma prima minha, Iris, que me emprestou. Então, isso tudo foi antes mesmo de entrar na universidade. Então, com 15 anos, por exemplo, meu pai me deu um livro que eu não entendi nada. Mas você lia muito. Que era Alexandra Kollontai, que é uma russa, né, que escreveu sobre a emancipação feminina, a nova mulher e a nova moral sexual. Não entendi nada. Eu disse, papai, não entendi nada. Aí ele me deu outro, Rosemary Muraro, uns textos.
E assim foi. Aí minha prima depois me deu, essa mesma Iris me deu de Maria Mariazinha, de Marta Suplicy. Então todas essas coisas foram me ajudando a formar um conceito, né? E a formar minha personalidade com uma vocação voltada para a ação pública, né? É claro que militante da causa não precisa necessariamente ser filiado como meu pai. E ele foi, mas não era da luta eleitoral. Nem todo militante precisa ser da luta eleitoral. Mas a militância, sem dúvida, foi fruto desse conjunto de fatores que foram me movendo. E depois, sem dúvida, foi marcante a questão do movimento estudantil. Quando entrei na universidade, na primeira vez que eu peguei eu ainda não tinha, eu passei na segunda entrada, eu peguei um ônibus ainda para conhecer a universidade, e nesse mesmo ônibus, um militante do PCdoB já me entregou um jornal, A Classe Operária. E aí, daí em diante, fui me envolvendo. E como é conviver com toda essa responsabilidade, com toda essa construção, presidir um partido centenário, né? E você conciliar essa questão de mãe. Qual é a tua relação com tua filha com 8 anos? Porque 8 anos hoje é muito diferente de 20 anos, 30 anos, dos seus 8 anos, que você lembra na realidade. Como é isso? Então, foi, sem dúvida, a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, né? Foi ter Luana. Esse era um sonho já de muito tempo. Eu engravidei a primeira vez quando eu ainda era deputada estadual, mas não consegui, né, ter o filho. E a partir daí, são 8 anos, né? Quando Luana veio para mim, eu era deputada federal e o primeiro desafio era como cuidar de Luana com o pai aqui em Pernambuco. O pai é Valdemar Borges, que é o deputado estadual, e eu lá em Brasília. Então eu levei a minha mãe e fiquei lá. E vinha para cá fazer o inverso, eu vinha para cá só de vez em quando. Então, eu tive muito apoio afetivo e estrutural da família, né? Porque a família toda, cunhadas, primas, né? Eu não tenho irmã, então minhas primas, né? Os irmãos... tias, né? Funciona como tias. Então foi uma festa, né? Na verdade foi uma verdadeira festa na minha família, que todo mundo sabia que eu tinha perdido 2 vezes, e todo mundo sabia da minha vontade. Ser mãe. Então todo mundo sabia que aquilo tinha um valor para mim muito significativo. Então, esses primeiros momentos. E depois o desafio de conciliar essa responsabilidade com a maternidade e com a educação... É isso aí, dá para acompanhar? É um aprendizado cotidiano, Paulo. Para mim, se existe sentimento de culpa, em geral, nas mães que trabalham fora, no meu caso, para quem trabalha fora ainda tem que viajar muito, porque eu sou presidente nacional do partido, naquele tempo eu era deputada federal, toda semana você tem que ir e voltar. Se o sentimento de culpa é grande, ele se redobra. Agora, porque você viaja muito, você não tem nem a possibilidade. Mas eu fui aprendendo com minhas colegas, que também são do partido, que são deputadas e que viveram tempos mais difíceis de convivência com os filhos, que foram os tempos de chumbo, da ditadura. E essas mulheres tiveram filhos nesse tempo e conseguiram dar conta de serem filhos extraordinários, bem resolvidos. E o fato é que agora, com o fato de ser vice-governadora, esse ritmo de vir e voltar já diminuiu muito, embora eu tenha, em função da responsabilidade de presidente nacional do partido, e ela tá melhor do que eu. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos continuar conversando com a vice-governadora de Pernambuco, Lucina Santos. Nesse primeiro bloco falamos muito da questão intrafamiliar, mas na volta do bloco nós vamos continuar conversando e falando
das diretrizes, buscas e desafios na política de Pernambuco e do Brasil. Rapidinho. Estamos de volta com o programa Destaque. Hoje fomos recebidos por Luciana Santos, vice-governadora do estado de Pernambuco, um histórico político de militância, de uma história importante na política, não só do estado de Pernambuco, mas no Brasil, presidindo, inclusive, um partido, uma legenda centenária nas lutas sociais desse país, né? Luciana, depois da administração à frente da prefeitura da cidade de Olinda e reeleita, né, prefeita à época, obviamente sua contribuição no executivo é importante. Qual é a realidade de hoje como vice-governadora em relação à tua experimentação no executivo aqui na região metropolitana mesmo, em Olinda, por exemplo? A gente está atravessando tempos muito difíceis, né? Desde 2008 que nós tivemos uma crise econômica no mundo todo, que repercutiu no Brasil. Nós vivemos um ciclo ali de recessão, depois retomou o crescimento. E Pernambuco viveu exatamente essa transição de maneira muito intensa. Porque no momento de crescimento no Brasil, de emprego, que era naquele ciclo político de Lula e Eduardo, nós tivemos patamares aqui a 7%, 8%. É uma transformação radical da nossa matriz econômica. Então a gente passou a ter uma economia, nos inserir no que a gente chama dessas economias mais dinâmicas. Inclusive a farmoquímica, que é uma economia portadora do futuro. Então nós vivenciamos isso e teve uma interrupção. A indústria naval entrou em colapso. Ainda a indústria automobilística, nós estamos contando com a Jeep aqui em Pernambuco, e isso nos faz dar conta dos desafios. Paulo é um governador que na convenção de 2018 eu dizia assim: difícil é ser bom, fácil é ser bom no bom, difícil é ser bom no ruim. Paulo conseguiu ser bom na adversidade. Há os analistas e até críticos que falam o seguinte: nós temos o Nordeste numa prática, quase uma hegemonia de gestão de esquerda, né? Naturalmente, o pensamento contrário à gestão do governo federal. Em momentos de dificuldades, respeitando-se os pensamentos, a ideologia, as bandeiras de cada governança, não seria um complicativo essa separação? É como se o Nordeste fosse um continente separado da nação. Isso não é um complicativo agora, como diverger é importante, mas a união de forças seria esse ideal? Ou é complicado falar disso agora? Não, na verdade, a discriminação e o preconceito é de lá para cá. O que os governadores do Nordeste estão é tentando se proteger desse tipo de conceito, né? Infelizmente, o presidente fala dos outros o que ele pratica, porque ele sim, em tudo dá conotação ideológica. Você veja, o maior exemplo disso foi o óleo. Nós tivemos o óleo na Praia do Nordeste. A atitude e iniciativa do governo federal tendeu a zero. Nós só tivemos aqui presença do governo federal 53 dias depois do fato. Nesse tempo todinho, a única coisa que ele dizia é que o óleo veio da Venezuela. E pode vir de onde for. O que nós precisamos tomar atitudes, iniciativas. Infelizmente, não há esse tipo. Infelizmente, isso parte deles, né? Outra coisa, o que eles fizeram no corte da Bolsa da Família para o Nordeste é inaceitável, é ilógico, é irracional, né? O que nós estamos o tempo todo sinalizando é a disposição de fazer relação institucional.
Eu já fui prefeita de oposição, quando eu fui prefeita de Olinda, 8 anos, o governador eu não era aliada do governador, o presidente da República não era aliado e nem por isso nós deixamos de ter as relações institucionais normais que precisam ser feitas. Então a gente vive uma situação anômala, não é? de uma condução A questão ideológica do país. é que está pesando? Ah, sem dúvida. Eles do mal e o do bem, é essa a conotação? Mas se a gente observar em qualquer que seja, e não só os governadores do Nordeste, veja o tratamento que ele deu com o Witzel, do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi aliado dele. Ou a guerra que ele está fazendo com o Dória. Dória foi aliado dele. Então, na verdade, nós estamos sem leme. Um país à deriva e que os governadores têm compreendido que para proteger a nação, eles têm. Aí tem a articulação dos governadores do Nordeste e tem a articulação, algumas medidas de 20 governadores do Nordeste, sinalizando para o presidente da República uma pauta que precisava ser seguida. 20 dos 27 governadores. E no episódio do coronavírus foram 27, todos os secretários de Estado que se uniram para poder apresentar saídas para o impasse. Então, a gente, esse discurso de que, não, de nossa parte, nós estamos a postos porque temos responsabilidade com a população independente das diferenças políticas. Nós precisamos cuidar do pernambucano e do pernambucano e da pernambucana, independente da posição política que se tenha. Isso sim é ter espírito público. Mas, infelizmente, não é assim que se comporta o governo federal. Antes da gente fazer o encerramento da nossa entrevista, já foi sinalizado que precisa encerrar. Mas, assim, falando da eleição, nós temos um calendário. Se ele vai acontecer ou não, está no calendário, né? A eleição 2020. Uma pergunta, o governo do PSB, hoje com a vice-governadoria do partido que Luciana preside, e mantém-se já há um bom tempo com essa hegemonia no poder do Estado de Pernambuco. A gente fala muito de democracia. Dentro da democracia, a oportunidade de reeleger-se e os grupos brigarem de forma positiva pelo poder, isso é natural. Até que ponto essa hegemonia é boa para Pernambuco? Eu sei que é complicado perguntar a alguém que está na estrutura, não é? Mas eu queria sua percepção em relação a isso. Até que isso é bom para Pernambuco manter essa hegemonia no Estado? Nessas horas, o que eu acho mais importante é se você está no rumo certo, não é? E se você representa um campo. Eu acho que aqui, essa frente que governa Pernambuco, é bom que se entenda assim, é uma frente. E que, inclusive, nessa frente, como aconteceu no Recife, nós tivemos, por 8 anos, um comando do Partido dos Trabalhadores, que faz parte dessa base de sustentação do governador Paulo Câmara aqui em Pernambuco. Em seguida, foi o PSB. Então, não há entre nós o entendimento de que um só desses partidos vai o tempo todo conduzir essa frente. A alternância vai acontecer de acordo com as possibilidades, com as alternativas, porque a luta política ela é feita de ideias e das pessoas, assim como as instituições de maneira geral, né? Então, muitas vezes são as condicionantes. Quem está em melhor condições daquele campo e daquela frente de liderar essa frente. Então, acho que, no fundo, está todo mundo aberto para esse tipo de discussão, né? E essa alternância, no nosso caso,
das pessoas e dos partidos, desde que seja do nosso campo, porque nós acreditamos que o nosso projeto é o que é o melhor. Nós acreditamos que o nosso conceito de Estado, que a nossa concepção de nação e de cuidado com as pessoas, a melhor é o nosso projeto. Vice-governadora Luciana Santos, foi maravilhoso nesse momento, não é? Desde agora, agradecer por ter nos recebido, dando sequência a essa série de reportagens, de matérias, de conversas, né? Com as nossas personalidades da política de Pernambuco. Foi muito bom conversar com a vice-governadora. Eu que agradeço, Paulo. Estarei sempre à disposição. Foi muito bom estar com você. Até o próximo sábado, falando de desenvolvimento, sempre com olhar para o interior do estado, falando de Pernambuco para Pernambuco. Um grande abraço.